Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos de volta com o nosso estudo da obra Depois da Morte, de Leon Denis. No último episódio, nós já nos dedicamos a estudar uma parte do capítulo 7 da obra, o materialismo e o positivismo. Ficamos mais focados em analisar um pouco melhor aquele contexto do século XIX, em que o materialismo ganhava muita força, o negativismo, a negação, o ceticismo, a incredulidade, justamente por conta daquele embate que se firmava entre o progresso das ciências naturais, da filosofia, o progresso tecnológico que ganhava forças tremendas e justamente a fé dogmática, aquela fé não amparada, não ancorada na razão, que relutava em ceder, que relutava em repensar algumas de suas concepções. Isso, portanto, gerou um embate muito grande, o desenvolvimento do pensamento humano com o iluminismo e tudo mais, que levou muitos corações e muitas consciências a um extremo oposto. A gente até falou daquele movimento pendular. Depois de séculos de uma fé impositiva, dogmática, obscurantista, o pensamento humano, muitas consciências emigraram para o outro extremo, que é o do materialismo, da negação completa absoluta. Nós somos, o universo resume mesmo a matéria em si, não há finalidades superiores, a fé é apenas superstição, enfim. Nós explicamos, falamos um pouquinho mais sobre aquele contexto do século XIX, em que o materialismo ganhou uma expressão muito forte. Falamos um pouco das características do materialismo, ou seja, dessa visão da vida apenas mesmo da perspectiva dos sentidos, em que nós éramos simplesmente matéria, assim como tudo o que somos, o pensamento, a consciência, tudo resultado da matéria. Não há nada para além disso, para além daquilo que os nossos sentidos possam abarcar, os nossos instrumentos de medição. Portanto, não haveria aí um sentido maior para o universo, uma inteligência por detrás, mas falamos também das próprias contradições internas do materialismo, especialmente com o desenvolvimento da própria ciência, da própria física, por exemplo, no estudo, na análise da matéria, a partir do final do século XIX, início do século XX, com o estabelecimento da mecânica quântica no início do século XX, em que a matéria, que parecia antes muito concreta, muito sólida, nós fomos mergulhando nela e fomos vendo que não era bem assim. A própria equivalência matéria-energia, proposta por Einstein. Enfim, as próprias contradições internas, tanto do ponto de vista da análise da ciência mesmo, a matéria que parecia ser algo muito, muito concreto foi se mostrando algo que parecia fugir aos nossos sentidos, às nossas análises. O próprio estudo do universo, da cosmologia, da astrofísica, em que fomos percebendo que a matéria, como nós a concebemos e estudávamos, era apenas 4% do universo que existe. Portanto, o próprio materialismo foi perdendo força à medida que a ciência foi progredindo nesse sentido. E do ponto de vista filosófico também, nós falamos das inconsistências do materialismo, essa perfeição, essa harmonia que cada vez mais identificamos nas leis divinas, não poderia ser um mero fruto do acaso. O que não é inteligente, o que não tem um propósito em si, não poderia gerar inteligência, não poderia dar fruto, dar luz à razão, à inteligência. Então, o olhar mesmo para a criatura humana, para as leis divinas ou para o universo de um modo geral, vai mostrando-nos aqueles que não estão, claro, cerrados ao entendimento, aqueles que não estão enviesados, aqueles que não se opõem de maneira sistemática ou por interesses contra uma visão mais abrangente do universo e da vida, com um sentido, com um propósito. O simples estudo do universo, da vida e do ser vai nos mostrando que não pode ser assim. Não somos apenas o resultado do acaso, de forças cegas. Isso não daria luz, não daria origem à beleza, à perfeição, à inteligência, ao raciocínio, ao pensamento, a algo maior do que simplesmente as forças cegas que regem a matéria e o universo material. Então, basicamente, nós nos focamos nisso, no contexto de crescimento ali do materialismo
e no próprio materialismo em si, na visão materialista do mundo, nas suas inconsistências internas. E falávamos que, nesse segundo episódio, trataríamos das consequências morais e sociais do materialismo, né? O que ele gerou, ou a que ele leva a criatura humana como as sociedades, se tomamos ele como visão de mundo. E falaríamos um pouco de uma outra filosofia aí que está muito relacionada àquele contexto, também ao materialismo, que é o positivismo, que, como comentávamos desde o último episódio, terá os seus bônus e terá os seus ônus. Teve influências positivas importantes, o positivismo, inclusive no próprio espiritismo, como veremos, Kardec mesmo vai dizer, mas também tinha os seus aspectos, digamos assim, negativos, limitantes, né? Não abarcava o todo, tinha também as suas limitações. Pois bem, então Denis faz uma divisão desse capítulo, né? Ele coloca em seus capítulos às vezes tem pequenas divisões, e lá no meio do capítulo, então, depois dessa divisão, tem um parágrafo que se inicia assim: julga-se principalmente uma doutrina filosófica por suas consequências morais, pelos efeitos que produz sobre a vida social. Então veja, na visão de Denis, um dos melhores meios de medirmos uma doutrina filosófica é pelas consequências que ela gera. A que ela conduz. Isto é, ela vai melhorar a vivência social, ela vai melhorar, aperfeiçoar o indivíduo, ou ela vai conduzi-lo à exacerbação das suas paixões, à indisciplina, à livre vazão aí das suas paixões, dos seus vícios, ou ela vai convidar o indivíduo ao aperfeiçoamento de si mesmo, à melhoria, à transformação de si mesmo. Ou seja, Denis está dizendo que um bom critério para analisarmos uma doutrina filosófica é os resultados que ela traz. Mais ou menos como Jesus diz, né? Conhece-se a árvore pelos frutos. Quais os frutos ela gera? Jesus não falava só dos indivíduos, falava também das doutrinas. Aliás, quando vai comentar no Evangelho segundo o Espiritismo a passagem da figueira que Jesus secou, Kardec vai dizer que podemos entender aquela passagem simbólica do Evangelho também no que diz respeito às doutrinas, aos sistemas. Todos aqueles que não geraram frutos para a sociedade estarão destinados àquele mesmo destino da figueira que secou. Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Toda aquela que não esteja harmonizada com a lei divina, que não esteja bem nutrida pela seiva divina e que, portanto, não gere fruto, um dia vai perecer, um dia vai secar. Então isso vale também para as filosofias, né? É aquele outro critério que Kardec também vai dar no capítulo 2 do livro A Gênese, lá no item 19, quando ele fala assim: o melhor critério que nós temos para analisar qualquer doutrina, qualquer filosofia, qualquer aspecto aí da religião, da filosofia, da moral, da psicologia, o melhor critério que nós temos são os atributos de Deus, que já conhecemos. Então, bondade, justiça, amor, sabedoria, onipotência, todos aqueles atributos que ele lá cita, eternidade, unicidade. Se alguma doutrina, algum entendimento do pensamento humano diminui ou nega um desses atributos, ele está se afastando da verdade. Né? Então, se não incentiva ao bem, por exemplo, a justiça, o amor, se nos afasta da vivência das leis divinas, então não é algo que está no caminho da verdade. É preciso fazer uma outra análise, é preciso analisar de maneira diferente. Por quê? Os atributos divinos são eternos e imutáveis. São o ideal, são a perfeição. Então, tudo que se afaste daquilo ou tenda a diminuir aquilo, está se afastando da lei divina, está se afastando da verdade. Então, é mais ou menos o que Denis está dizendo aqui, né? Recuperando aquele comentário de Kardec também sobre a parábola da figueira seca no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec vai dizer: tem-se ali a figura dessas doutrinas, das filosofias que não produziram frutos positivos para a humanidade e que estarão destinados, portanto, a ressecarem-se, porque se afastavam da lei divina, não estavam nutridas pela seiva divina. Né? É mais ou menos a ideia que está também no capítulo 15 do Evangelho de João. Você tem a videira, o galho que se afasta da videira
seca. Então, é isso que Denis está dizendo. Consideradas sob esse ponto de vista, as teorias materialistas, baseadas sobre o fatalismo, são incapazes de servir de incentivo à vida moral, de sanção às leis da consciência. A ideia inteiramente mecânica que dão do mundo e da vida destrói a noção de liberdade e, por conseguinte, a de responsabilidade. Ou seja, essa visão materialista do mundo, o que ela gera? O que está por trás dela? Justamente essa visão de fatalismo, de fatalidade. Ora, se nós somos produtos da matéria, se nós somos resultado apenas da genética do nosso corpo, se nós somos resultados aí das leis cegas, sem vontade, sem arbítrio da matéria, portanto, não existe liberdade de ação. Não há livre-arbítrio, é tudo fatalismo. É tudo resultado mecânico, é tudo resultado fatal dessas leis cegas da matéria que não abrem espaço, que não dão espaço à liberdade de escolha, à liberdade de ação. Portanto, se não há liberdade, não há responsabilidade. O ser humano, então, não seria passível de ser responsabilizado pelos seus atos. As suas paixões seriam apenas a manifestação da sua natureza. Ah, eu fiz isso porque eu sou assim. Geneticamente, o meu corpo tem essa genética e então isso me leva a agir assim ou assado. Não há arbítrio, não há responsabilidade. Se tomarmos o materialismo as últimas consequências, sendo nós resultado de leis cegas e pré-definidas pela matéria, pela genética do nosso corpo, então nós não seríamos livres para escolher, não seríamos livres para agir, portanto não seríamos sequer responsáveis. Então veja a que consequências o materialismo conduz. E naturalmente, portanto, o que é o resultado lógico, natural, dentro dessa perspectiva de pensamento? Ora, então temos mais que deixarmos conduzir pelas nossas paixões, pelos nossos desejos. Né? Se eu sou o resultado desse fatalismo da matéria, por que eu tenho aí que me domar, me dominar, não fazer isso ou aquilo outro? Né? Se não há liberdade aí de escolha, se eu sou produto dessas leis cegas, eu tenho mais que deixar fluir. Né? Se não há um porquê que transcenda a matéria, se não existem leis maiores, leis morais a nos regerem, se não há um sentido para a vida, a finalidade última passa a ser gozar, dar livre vazão aos nossos instintos, às nossas paixões. É a isso que conduz o materialismo em suas consequências últimas. Embora aí com sofisma se tende a diminuir isso, mas em última instância é isso que o materialismo pleno, absoluto, vai conduzir. O ser humano é uma máquina, é um robô, um resultado da genética, um resultado aí dos mecanismos fisiológicos do corpo, dos hormônios, enfim, e ele então não tem a possibilidade de fugir disso. Foi traçado para ele esse caminho e ele tem então que seguir esse caminho, dando livre vazão às suas paixões, aos seus instintos. Então, é a essas consequências profundamente danosas que o materialismo conduz. Né? Por isso que Kardec muitas vezes vai falar ao longo das obras básicas, né, da codificação da Revista Espírita, que o Espiritismo tem como maior adversário justamente o materialismo. E as consequências danosas que o materialismo produz para a sociedade, para o indivíduo. Na conclusão 2 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer: o Espiritismo é o maior antagonista do materialismo. Né? Inclusive, quando ele pergunta aos espíritos, na questão 799 do Livro dos Espíritos, como o Espiritismo poderia contribuir para o progresso, os espíritos vão dizer 3 coisas, né? Mas a primeira delas, eles dizem, destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Então veja, os espíritos classificavam o materialismo e essas consequências que ele produz, como uma chaga da sociedade. Muitos dos males, dos maiores males da sociedade, nascem do materialismo, porque de fato, com essa visão de mundo, o ser não reconhece a necessidade da sua mudança, ele sequer se reconhece como espírito. Sequer reconhece, portanto, a necessidade que tem de crescer, de evoluir, de amadurecer. Dar livre vazão às suas paixões. Paixões que muitas vezes vão prejudicar primeiramente a ele mesmo, como também aos outros.
as pessoas, fere as outras pessoas. O materialismo alimenta o egoísmo. O indivíduo vive único e exclusivamente para si, para a satisfação dos seus desejos, dos seus prazeres. Então ele não consegue ver além disso um propósito maior para a vida, algo que justifique a necessidade da sua mudança, da busca pelo bem, da busca pelo serviço aos semelhantes, da busca pela construção das virtudes, da humildade. Por que ser humilde diante dessa visão de mundo? Por que buscar a caridade, o bem? Não há sentido. Então o materialismo está diretamente associado ao egoísmo, como também vemos lá na questão 917 de O Livro dos Espíritos. Então alimenta o individualismo. E o individualismo gera aí, o egoísmo, todos os males da sociedade. Né? Onde vão se assentar aí os maiores males da humanidade? As desigualdades, a corrupção, né? As guerras, os ódios. No egoísmo, no individualismo, que vai estar profundamente relacionado, intrinsecamente relacionado ao materialismo, ao apego às questões materiais, a essa visão de mundo apenas do aqui e do agora. O presente é tudo, esquece o futuro, né? Esquece as consequências das nossas ações. Vou fazer o que me der na telha agora. Não há sanção moral. Por isso os espíritos classificam na questão 799 o materialismo como uma chaga da sociedade, né? E as consequências que ele traz. Então é realmente, se a gente levar as últimas consequências, são frutos muito amargos aqueles que o materialismo produz, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, aqueles que ele alimenta, né? Mais adiante, nesse mesmo parágrafo, Leon Denis vai dizer: penetrando os espíritos, tais teorias só podem acarretar aos infelizes a indiferença e o egoísmo. Ou seja, quando o indivíduo está imbuído então dessas teorias e dessas ideias, a que isso vai conduzir? A indiferença e o egoísmo. Ora, se a vida é tudo aqui e o agora, né, se eu vou morrer e tudo vai acabar, eu vou pensar em mim, eu vou pensar em satisfazer os meus prazeres mesmo. Se o que eu vou fazer aqui não vai ter consequências aí no amanhã, se eu consigo burlar as leis do mundo aqui para atender os meus desejos, os meus caprichos, então que eu faça, que eu atenda isso. Isso conduz o indivíduo à indiferença e ao egoísmo. Né? Aos deserdados, o desespero e a violência. A todos, a desmoralização. Então, para aqueles que passam pelo sofrimento, pelas lutas da vida, o materialismo vai conduzir a duas condições. Ou o desespero, eu entrego tudo, e aí ele vai ter uma relação muito forte aí. Né? O próprio Kardec vai falar dessa incredulidade, desse materialismo, a associação que isso teria, por exemplo, com o suicídio, com os transtornos psíquicos, em última instância com a própria loucura. Né? O suicídio e a loucura, tem até um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo que ele vai falar sobre isso. Essa visão de mundo que não traz um sentido maior, que não nos ajuda a ressignificar o sofrimento, as experiências difíceis, vai conduzir o indivíduo ou à loucura, né? Ele perde aí a sensatez, ele perde o equilíbrio diante da dor, ou ao suicídio, né? Ao desespero completo total, em que o indivíduo, não vendo mais sentido, não vendo mais porquê, abandona a vida, buscando a porta falsa do suicídio, que o conduz, na verdade, a maiores dores ainda. Então, quando eu abraço essa perspectiva de vida muito limitante, apenas do ponto de vista material, das paixões terrestres, eu sou conduzido ou a esse extremo do desespero, ou também a um outro extremo da violência, em que eu parto, então, para a violência, em que eu parto para a agressividade para buscar o que eu quero, para buscar satisfazer os meus prazeres, né? Em que eu passo a justificar a violência como caminho para ter o que eu ainda não tenho, ou que eu gostaria de ter. Então, é um outro limite também que pode conduzir o materialismo. Daí as guerras, as revoluções também, que geraram muitas mortes, que geraram muitas dores e muitas lágrimas, alimentadas, claro, pela visão do materialismo, pela ausência de uma sanção moral. Né? Não pensar nas consequências daqueles atos, os indivíduos achavam que os meios justificavam os fins e não pensavam nas consequências, portanto, utilizavam-se do caminho da violência para buscarem o que desejariam. A todos, qual a consequência? A desmoralização. Então,
essa visão, ela realmente não dá uma base sólida para uma vivência moral. Por quê? Por que eu vou me moralizar? Por que eu vou buscar me transformar? Por que eu vou buscar o caminho da virtude se não há um sentido maior para a vida? Eu vou mais buscar atender os meus prazeres, as minhas paixões, expressar aí o que eu sou, dar vazão aos meus instintos. Então isso é algo que Paulo já falava há muito tempo atrás nas suas cartas. Por exemplo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai falar sobre a ressurreição, ou seja, sobre a vida além desta vida. Portanto, vai ele falar sobre um sentido maior da existência que transcenda simplesmente aqui a vida material. Ele vai falar da ressurreição do Cristo. Em determinado momento ele vai dizer assim, olha, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Ou seja, se tudo acaba com a morte, se tudo é matéria e se tudo acaba com a morte, para que a gente vai falar de fé? Para que a gente vai falar de valores morais? Para que a gente vai falar de evangelho? Para que a gente vai falar de transformação do ser? Não faz sentido nenhum. Vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. Mais adiante, nessa mesma carta, então nesse mesmo capítulo, ele vai ainda acrescentar: bora, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, isto é, se a vida não continua, se não há um sentido maior para a existência, comamos e bebamos, porque morremos amanhã. Então, de maneira muito sutil, até mesmo irônica, Paulo está dizendo assim, ora, se realmente tudo acaba com a morte, a que dedução natural somos conduzidos? A que consequência somos conduzidos? A consequência de quê? O sentido, então, é gozar. Fazer tudo que der na telha, tudo que as nossas paixões pedirem, porque não há sanção moral possível. Então, comamos, bebamos, gozemos a vida, aproveitemos a vida, não pensemos no outro, pensemos em nós, pensemos nos nossos prazeres. É essa última consequência que conduz o materialismo. Se não há um além, se não há, aí ele usa a expressão ressurreição, se não há vida além, sentido maior, transcendente, comamos e bebamos, gozamos a vida, gozemos a vida. Então, veja como é grave esses resultados, dessas ideias acolhidas pelo coração e pelas sociedades. Então, daí a gente vê todos esses danos que o materialismo causou ao longo dos séculos, tanto no plano do indivíduo, o indivíduo que, portanto, não reconhecia a necessidade da mudança, do melhoramento de si mesmo, dava livre vazão apenas aos instintos e às paixões e chegava ao mundo espiritual em condições lamentáveis. E as sociedades, as guerras, as lutas, as violências, os desesperos, os casos crescentes de suicídio, os casos de perda de sentido da vida, os casos de loucura, crescendo os transtornos, porque é a visão do mundo apenas pela ótica do materialismo. Então são consequências que derivam disso. O próprio Kardec tem um texto muito interessante em que ele vai associar todos esses elementos que aqui estamos discutindo, o materialismo, o positivismo. É um dos discursos que está no livro Viagem Espírita, em 1862, discursos que ele proferiu aos espíritas de Lyon e de Bordeaux. No segundo discurso, tem um trechinho que ele vai dizer assim, ele vai falar muito sobre o materialismo. Ele diz assim, o materialismo veio minar toda crença, subverter toda base, toda razão de ser da moral e solapar os próprios fundamentos da sociedade, proclamando o reino do egoísmo. Então, se a gente parte então do materialismo, essas são as consequências. Tendo lá na ponta a proclamação do egoísmo, cada um por si. Cada um pensa em si, nos seus desejos e no gozo das suas paixões. Então os homens sérios se perguntaram para onde um tal estado de coisas nos conduziria. Viram um abismo. E eis que o Espiritismo veio preenchê-lo dizendo ao materialismo, não irás mais longe, pois aqui estão os fatos que provam a falsidade dos teus raciocínios. O materialismo ameaçava fazer a sociedade mergulhar em trevas, dizendo aos homens, o presente é tudo, porquanto o futuro não existe. O Espiritismo vem restabelecer a verdade, afirmando o presente nada é, o futuro é tudo, e o prova. Então veja que interessante. Então, há aquele que tirava o futuro da humanidade, portanto,
mergulhava a humanidade nessas sombras, nessas trevas do instinto, das paixões, da violência, do apego à materialidade, o Espiritismo abre ou rasga esses horizontes de maneira, digamos assim, científica, com bases e com argumentos sólidos, mostrando que esse futuro existe e que, portanto, há uma finalidade para a existência material, nós não somos o resultado de leis cegas, há sim possibilidade de escolher, há sim a necessidade de domar as nossas paixões, há sim a necessidade de pensarmos no outro, de pensarmos a nossa vida social de maneira em que a felicidade do outro seja considerada. Então, é toda uma mudança de perspectiva que o Espiritismo vai trazer. Por isso, necessariamente, ele vai combater o materialismo. Ele vai ter no materialismo o seu grande antagonista, como nas consequências danosas que ele produz ao indivíduo e à sociedade. Então é isso que Denis está dizendo aqui, é isso que Allan Kardec está trazendo aqui para nós, reforçando esses raciocínios. No próximo parágrafo, mais ou menos no meio do parágrafo, Leon Denis vai dizer assim: não menos logicamente, daí se depreende também que o materialismo, suprimindo o livre-arbítrio, fazendo das faculdades intelectuais e das qualidades morais a resultante de combinações químicas, de secreções da substância parda do cérebro, considerando o gênio como uma nevrose, degrada a dignidade humana e rouba à existência todo o caráter elevado. Ou seja, o gênio, a grande habilidade, por exemplo, do artista, do gênio, do pensador, é simplesmente o resultado aí de um acaso que teria gerado ali uma genética mais condizente, que teria dado, então, o privilégio àquele ser de ter todo aquele conhecimento. Pô, olha que visão que mesquinha de vida e do mundo, que diminui o gênio, ou seja, o resultado de esforços milenares daquele ser que chegou àquele patamar, reduz aquilo a um acaso, a uma condição genética ali favorável que permitiu àquele indivíduo ter aquela habilidade que encanta, que embeleza o mundo e a vida. O grande artista é simplesmente o resultado de um acaso. Ora, não. A vida é mais do que isso. Há mais do que isso. É o resultado ali, encantador, de milênios e milênios de esforço daquele ser, daquele espírito, que conquistou aquela habilidade. Habilidade que será possível de ser conquistada também por cada um de nós que o quiser, que começar desde já a fazer esforços naquele sentido. Então, na perspectiva materialista, aquilo é simplesmente um acaso, um privilégio daquele ser. E a nós está fechada essa possibilidade de um dia chegarmos a dominar a arte daquele jeito, a expressar também aquelas belezas, por exemplo, a ter aquelas capacidades da inteligência, do grande pensador. A nós está vedado, porque a nossa genética não permite. Ora, que visão mesquinha da vida, do ser. Cada um de nós poderá ser isso também, a partir de esforços milenares por conquistar essas habilidades, essas virtudes, por desenvolver a inteligência, o pensamento. O gênio, o artista não é o resultado do acaso, de leis cegas, não é a secreção do cérebro. O grande santo, o herói da virtude, da fé, não é o resultado do acaso. A moral não é o resultado da nossa organização genética, das leis cegas da matéria, não. É o ser que, secularmente se esforçando por vivenciar o bem, as virtudes tornou aquilo parte do seu ser. Mas um dia nós chegaremos lá também. Um Francisco de Assis, um Francisco Cândido Xavier, um Allan Kardec, um Eurípides Barçanufo, não são resultado do acaso. Não são resultados aleatórios. São, sim, esforços milenares de um ser que tudo fez para crescer nesse sentido. Veja que vida mais grandiosa que nós passamos a perceber daí. Que perspectiva mais grandiosa de vida. Agora, esse horizonte está aberto para nós. As portas estão abertas.
Cabe a nós percorrer o caminho que eles percorreram e lá chegaremos ao mesmo fim, às mesmas conquistas, tanto no campo da sabedoria quanto no campo da virtude, tanto no campo da ciência quanto no campo da moral. Chegaremos nós a essas mesmas conquistas, graças ao nosso esforço, amparados, claro, pelo infinito poder do Criador, que nos dá as oportunidades, que nos dá as ocasiões de desenvolver essas nossas potencialidades. Então, uma visão de vida abrangente, essa sim digna do Criador, essa sim digna da beleza, da perfeição, da grandiosidade das leis que percebemos. Não uma visão mesquinha em que tudo seja resultado de algo cego, em que alguns poucos privilegiados estarão dotados de habilidades que a nós estão vedadas. Não faz sentido, né? Então ele vem falando do materialismo, vem falando do universo. Ele diz mais adiante: se não há no universo razão, justiça, amor, nem outra coisa além da força cega prendendo os seres e os mundos ao jugo de uma fatalidade, sem pensamento, sem alma, sem consciência, então o ideal, o bem, a beleza, a moral são outras tantas ilusões e mentiras. Essa é a consequência natural a que seríamos conduzidos, né? Mais adiante, sob a influência de tais doutrinas, a consciência só tem que emudecer e dar margem ao instinto brutal. O espírito de cálculo deve suceder ao entusiasmo e o amor do prazer substituir as generosas aspirações da alma. Então, o ideal, o entusiasmo de realizar, de fazer, cede lugar ao cálculo, à busca do gozo, da satisfação. A consciência se emudece e o prazer ou a bruteza dos instintos toma conta de nós. Essas são as consequências naturais do materialismo. Então cada um só cuidará de si próprio. O desgosto da vida e o pensamento do suicídio virão perseguir os desgraçados, ou seja, aqueles que passam pelas experiências difíceis da vida, pelos revés da vida, encontrarão apoio no quê? Se não há um sentido maior. Se tudo termina com o fim do corpo, se tudo é matéria e volta ao pó, qual a porta de saída que eu encontro? Então, alimenta-se essas ideias, alimentam-se essas consequências extremamente danosas. Especialmente no mundo de expiação e provas, marcado ainda pelas dores, pelas lutas e pelas dificuldades, o materialismo só faz ampliar essas dores, essa desesperança, esse pessimismo, essa tristeza. Os deserdados só terão ódio para os que possuem bens, e em seu furor reduzirão a pedaços esta civilização grosseira e material. Ou seja, eu alimento então a violência como caminho. Ao invés de buscarmos aí a fraternidade, a consciência que façam com que os indivíduos se vejam uns aos outros como irmãos, com a mesma origem, com a mesma destinação, né? que alimente entre os seres a caridade, a fraternidade, que leve a vitória sobre essas desigualdades, que leve a harmonização entre as classes, para que possamos cada um conjugar os excessos de um sendo colocados a serviço das ausências de outros, pelo caminho da paz, pelo caminho do bem, da fraternidade. Não, eu vou para o caminho das lutas, das violências, da agressividade, porque tudo é matéria. Tudo é o aqui e o agora. Eu não consigo enxergar além. Eu não consigo enxergar um sentido nas experiências desafiadoras. Eu não consigo enxergar esse convite à fraternidade e à paz como os melhores caminhos de progresso para a sociedade, como aqueles que trazem o maior ganho com os menores débitos. Porque as revoluções geraram sim alguns ganhos, mas a que preço? Quantos espíritos não estão ainda hoje resgatando aí os karmas, os débitos dolorosos que criaram por buscarem o caminho da violência, da destruição, de ferirem uns aos outros, os caminhos da guerra. Então, é mais ou menos a essas consequências que conduz
o materialismo, né? Mas não, diz no próximo parágrafo Denis. O pensamento e a razão erguem-se frementes e protestam contra essas doutrinas de desolação, afirmando que o homem luta, trabalha e sofre, não, porém, para acabar no nada. Dizendo que a matéria não é tudo e que há leis superiores a ela, leis de ordem e de harmonia, e que o universo não é somente um mecanismo inconsciente. Então, um simples mergulhar em nós, um simples olhar mais profundo para a vida, a própria intuição do ser humano que no fundo sabe que é espírito e que leis maiores o regem, a sua consciência mesmo lhe dirá, onde estão gravadas ali as leis divinas, eres maior do que isso, tu és maior do que a matéria. A vida é maior do que simplesmente o aqui e o agora. A finalidade da vida transcende o nada, transcende o túmulo. Há um porquê. Há uma vida triunfante, há um destino, um futuro grandioso a nos esperar. Eis a finalidade da filosofia em sua última instância. A filosofia real, espiritualista, a que eleva, a que edifica, que abre os horizontes do pensamento humano, é aquela que projeta o ser na busca das finalidades maiores da vida, para além da matéria, que leva o ser a transcender. Então a nossa razão mesmo, o pensamento, erguem-se e clamam, protestam contra o materialismo. Mais adiante, ele diz assim: não se poderia admitir que a parte seja superior ao todo, que a inteligência derive de uma causa ininteligente, que de uma natureza sem intuitos possam sair seres suscetíveis de almejarem um alvo. Ao contrário, o senso comum nos diz que se a inteligência, se o amor do bem e do belo existem em nós, mister se faz que aí tenham sido colocados por uma causa que os possua em grau superior. Então, se há em nós essa busca pelo bem, se o bem nos encanta, o amor nos encanta, a beleza nos encanta, é porque algo colocou isso em nós. Algo maior do que a matéria, do que as leis cegas da matéria. Há um intuito em nós, vibra em nós esse propósito. E se em todas as coisas se manifesta a ordem, e se um plano se revela no mundo, cumpre também que um pensamento os tenha elaborado, que uma razão os tenha concebido. A inteligência suprema, o pensamento supremo, a razão suprema, o Criador, dando origem a nós, as inteligências relativas, os pensamentos relativos, as razões relativas. Então, a parte que somos nós não pode ser maior que o todo. Os atributos da parte não podem suplantar os atributos do todo. Então, o todo necessariamente é maior do que nós. A origem é maior do que nós. O que deu origem a nós, a inteligência, aquilo que nos criou tem que ser maior do que nós. Se nós temos a inteligência, se nós temos a habilidade de raciocinar, não podemos ser fruto daquilo que não raciocina. Se em nós há esse amor do belo e do bem, nós não podemos ser o resultado de leis cegas que não têm esse amor ou esse ideal. São esses os argumentos que Denis filosoficamente está se utilizando para mostrar a inconsistência da filosofia materialista, negativista. No próximo parágrafo, abordemos uma doutrina que com o materialismo tem numerosos pontos de contato. Queremos falar do positivismo. Então aqui ele encerra essa parte, digamos assim, de falar dessas consequências do materialismo e vai abordar um pouco a questão do positivismo, que estava muito relacionado ao materialismo, aquele contexto do materialismo, aquele contexto de embate com a fé cega, né? Com a fé não ancorada em argumentos racionais, não amparada pela luz da razão. Nesse contexto nasce também o positivismo. Então, para a gente entender melhor, vamos falar um pouquinho antes de vermos as consequências positivas e negativas que o positivismo trouxe. Vamos entender melhor o que era o positivismo, né? O positivismo nasce ali, tem o seu principal idealizador, Augusto Comte, com as suas obras ali de 1830 a meados da década de 50,
ele produz as suas principais obras. E basicamente, Augusto Comte tinha a visão de que era preciso buscar aplicar os métodos de observação e de dedução de leis das ciências naturais, da física, da química, da biologia, também ao ser humano e às sociedades. Então, o conhecimento humano, aquilo que realmente alimentava o progresso humano, era aquele conhecimento humano positivo, portanto, amparado na observação dos nossos sentidos, das nossas ferramentas, que gerava a dedução de leis. Leis bem estabelecidas, leis claras, que pudessem prever, então, ou dar uma previsibilidade dos fenômenos no futuro. Então, basicamente, o que Comte propunha era aplicar aquele método, aquela análise da observação, do estabelecimento de leis das ciências naturais, que estavam muito em voga naquela época, né? A física, a biologia estavam aí em pleno desenvolvimento, a pleno vapor, a química. Aplicar isso também ao indivíduo e à sociedade. Analisar tudo de maneira empírica, positiva, concreta, pelos sentidos, pelos ferramentais, pelos instrumentos, e daí deduzir leis que pudessem não só explicar os fenômenos em si, mas também dar a eles uma previsibilidade. Então ele vai tentar trazer esse olhar para o ser humano, para as sociedades. Ele cria, inclusive, ele dá os primórdios, aí, por exemplo, da sociologia, que chamava a época de física social. Ele queria estudar a estrutura do indivíduo e das sociedades para entender essa estrutura, a sua ordem, e também estabelecer as leis de progresso dessa estrutura, que seriam aí a ação humana, o progresso. Portanto, essas palavras ordem e progresso são muito presentes, são muito importantes dentro da filosofia positivista, né? Entender a ordem, entender as leis por detrás de um fenômeno e a sua dinâmica de desenvolvimento, o progresso. Ele vai trabalhar também a ideia de estática e dinâmica. A estática é entender essa estrutura. E a dinâmica é o desenvolvimento dessa estrutura, a ação humana progredindo, né? Então, o progresso humano seria o resultado desse conhecimento positivo, que pode ser baseado na observação de fenômenos, que pode ser medido, estabelecido em leis, e pode ser, então, ser previsto, que há uma previsibilidade. Então, basicamente, é isso que o positivismo vai trazer. Ele vai realçar essa importância da observação, do fenômeno, do estabelecimento de leis, mas ele vai chegar ao excesso de resumir, portanto, toda a nossa apreensão do universo àquilo que é positivo, aquilo que pode ser acessado pelos nossos sentidos, aquilo que pode ser descrito em leis. E com isso, ele tira espaço para a análise mais metafísica do ser humano, por exemplo, dos sentidos maiores da vida, que não podem ser descritos na forma de leis. Por quê? Porque o ser humano tem liberdade. Há livre-arbítrio. Eu não posso descrever o ser humano e as sociedades como eu descrevo uma reação química que é cega, que não tem vontade própria, que não tem arbítrio. Então é nesse sentido já que a gente começa a ver os aspectos positivos e também limitantes, ou as limitações do positivismo. Ele teve uma benesse muito grande, que foi o quê? Justamente contrapor aqueles séculos de dogmatismo, de mistério, de sobrenatural, em que eu apoiava verdades fundamentais no mistério, na ausência de um raciocínio amparado na razão. Não, é mistério, é questão de fé, é questão de crença. Então não dava uma base à visão de mundo, à visão de universo, à visão da vida. Era questão de crença, era a fé dogmática. É assim, ponto, acabou. Não tem que raciocinar sobre isso. Então o positivismo vem questionar isso. Não é bem assim. A gente precisa raciocinar, a gente precisa observar, eu preciso ter bases mais sólidas para a minha visão de mundo, para a visão do universo, da vida, do ser humano, da sociedade. Mas, por um outro lado, ele foi para um outro extremo, que é reduzir todo o aspecto também da metafísica, da análise transcendente, reduzir tudo a leis cegas, como a gente vê nas leis materiais, né? Uma coisa é você analisar um fenômeno físico e deduzir dali as leis que vão dar a previsibilidade daquele fenômeno. Então, se eu experimentar 1000 vezes,
Se eu realizar 1000 vezes aquele experimento, o resultado vai ser sempre o mesmo se eu conseguir manter as mesmas condições de contorno ali daquele experimento. Por quê? É uma lei cega. Agora, se eu analisar um indivíduo humano ou as sociedades humanas, eu não posso garantir que sempre o resultado vai ser o mesmo. Por quê? Entra aí a variável da liberdade, do arbítrio. Entenda por que o positivismo tem um vínculo ali com o materialismo, por quê? Ele reduz o ser humano, ou a análise muitas vezes das sociedades, do progresso humano, a leis cegas, a uma experimentação de fenômenos que poderiam ser deduzidos e previstos, mas assim não é no que diz respeito ao ser humano, né? Tem o arbítrio, tem a vontade, tem as escolhas, tem as paixões, tem as emoções. Então, é mais ou menos esse o contexto de surgimento do positivismo, e são basicamente esses os seus pilares, né? Ele vai investir aí na razão, na observação, no aspecto positivo da experimentação, no empírico, e com isso ele vai trazer algumas benesses, inclusive para o espiritismo, né? Porque o espiritismo, Kardec mesmo vai falar dessa influência do positivismo, vai buscar essa experimentação, vai buscar essa análise dos fenômenos para, a partir da análise dos fenômenos, chegar às consequências, às deduções filosóficas. Mas não vai chegar ao extremo, Kardec, de resumir o indivíduo, os seres humanos, a, digamos assim, o resultado de leis cegas, a dar uma previsibilidade absoluta. Nesse sentido, inclusive, Kardec vai dizer, do ponto de vista da análise dos fenômenos espíritas, a ciência material não pode estabelecer as suas deduções, porque ela está voltada para analisar fenômenos cegos, né? As reações químicas, as leis da física, que é o que Kardec vai falar na introdução de número 7 do Livro dos Espíritos. Ele fala, quanto ao espiritismo propriamente dito, a ciência material pouco pode se pronunciar, porque ela tem os seus métodos e ela analisa a matéria, que é cega. Agora, o espiritismo analisa fenômenos que, por detrás, estão ali inteligências, vontade, arbítrio. Portanto, ele tem que ter outros métodos de análise e dedução. Ele não vai ter a previsibilidade absoluta que a ciência material vai ter. Então, Kardec se inspira-se no positivismo, no sentido da análise, observação dos fenômenos, utilização da razão, uma fé raciocinada, mas também não vai tirar os elementos da metafísica, do arbítrio. Então ele se inspira no positivismo, mas também sem reduzir tudo a leis cegas e uma previsibilidade absoluta que não pode existir quando se trata de liberdades, quando se trata de seres que têm aí autonomia, né? Então Kardec até vai falar disso nesse artigo, nesse discurso que a gente mencionou, no Viagem Espírita de 1862, quando ele ainda está falando do materialismo, tem um trecho que ele diz assim, por que então o materialismo tende a suplantar a fé? Então ele está falando do seu contexto. Por que o materialismo estava se sobrepujando ali à fé, gerando a incredulidade, levando muitos à incredulidade e ao ceticismo? É que até agora a fé não raciocina, limitando-se a dizer, crede, enquanto que o materialismo raciocina. Então, embora os raciocínios do materialismo fossem muitas vezes sofismas, fossem limitados, pelo menos ele apresentava raciocínios, enquanto a fé não. Por isso ele conquistava adeptos, especialmente aqueles que estavam buscando o pensamento, a filosofia, a ciência. Convenhamos que são sofismas, mas, bons ou maus, são razões que, no pensamento de muitos, arrastam aqueles a quem nada oferecem. Então, veja, melhor um raciocínio ainda que sofismático, do que o nada, simplesmente crer, a fé dogmática. Acrescentar a isto que a ideia materialista satisfaz aos que se comprazem na vida material. Arrastam aqueles a quem nada oferecem. Acrescentar a isto que a ideia materialista satisfaz aos que se comprazem na vida material, que querem passar por cima das consequências do futuro, esperando desse modo escapar à responsabilidade dos seus atos. Em suma, a ideia materialista é eminentemente favorável à satisfação de todos os apetites brutais.
Na incerteza do futuro, o homem se diz: gozemos sempre o presente, que me importam os semelhantes? Por que me sacrificar por eles? Dizem que são meus irmãos, mas de que me serve, irmãos, que não verei mais? Que talvez amanhã estejam mortos e eu também. Que seremos então uns para com os outros? Nada. Se uma vez mortos, nada resta de nós. De que serviria impor-me privações? Que compensação resultaria para mim, se tudo acaba comigo? Veja, essas são as consequências do materialismo, né? Que encontrava força justamente pela ausência de uma fé que raciocinasse. Mas mais adiante, Kardec vai dizer assim, então, o Espiritismo apoia-se sobre fatos. E esses fatos, de acordo com o raciocínio e uma lógica rigorosa, dão à doutrina espírita o caráter de positivismo que convém à nossa época. Por isso que ele vai se inspirar naqueles aspectos do positivismo que incentivava a análise e a observação, né? Para responder ao materialismo que dava um ar filosófico, embora fosse muito limitada a sua filosofia, embora as profundas inconsistências, mas que alcançava as consciências que buscavam pensar mais do que a fé dogmática que falava, não pensa nada, apenas crê. Então, para responder justamente aquele espírito do século que precisava dessas bases mais sólidas de argumentação, Kardec se inspira nesse aspecto positivista e vai à análise dos fenômenos e dos fenômenos deduzindo consequências, mas sem chegar também ao outro extremo de reduzir tudo a leis cegas com absoluta previsibilidade. Então, nesse sentido, o positivismo teve aí uma influência positiva, porque incentivou o desenvolvimento de uma fé racional, amparada em argumentação e observação, que vinha justamente responder às limitações da fé dogmática que já não mais atendiam às consciências, né? Mas tinha também o positivismo os seus problemas. Como Denis vai dizer aqui, no próximo parágrafo, afastando qualquer estudo metafísico, qualquer investigação das causas primárias, o positivismo, estabelece que o homem nada pode saber do princípio das coisas, que por conseguinte é supérfluo o estudo do mundo e da vida. Todo o seu método se refere à observação dos fatos verificados pelos sentidos e das leis que o ligam. Só admite a experiência e o cálculo. De fato, né? O positivismo só admitia como o conhecimento capaz de alimentar o progresso humano aquele que pudesse ser medido, aquele que pudesse ser experimentado. Mas e o conhecimento de nós mesmos, por exemplo? Eu não posso descrever eu mesmo em leis matemáticas, digamos assim, né? O ser humano em si mesmo ele não pode ser medido com instrumentos, com sentidos, porque ele transcende a isso. Então, ele limitava a busca das finalidades maiores da vida, a metafísica, a transcendência, que realmente eu não consigo medir com os recursos das ciências naturais, das ciências que estudam a matéria. Não é possível. Então ele limitava necessariamente a nossa apreensão de universo, do mundo, da vida, de nós mesmos, porque reduzia tudo à análise do que era sensorial, do que poderia ser medido, do conhecimento positivo. Teve os seus benefícios? Teve, mas também as suas limitações, reduzindo o homem e a vida e o universo a apenas aquilo que podia ser tocado, visto, medido. Mas a vida é muito maior do que isso. As finalidades da vida estão no mundo que transcende as nossas experiências materiais, né? O mundo espiritual, para além do mundo material, é o mundo das causas, enquanto que esse aqui é o mundo dos efeitos. Lá repousam as causas, como Kardec vai dizer, e os espíritos muitas vezes. Lá estão as finalidades maiores da vida. E esse mundo nós não conseguimos acessar com os nossos sentidos ordinários, né? Com os nossos instrumentos aqui do mundo, né? Então ele reduzia necessariamente a nossa apreensão do universo. Mais adiante, dando um bom salto aí, tem um parágrafo que diz assim: todavia, não se pode desconhecer que tem o positivismo tido a sua razão de ser e prestado incontestáveis serviços ao espírito humano, constrangendo-o a fortificar mais os seus argumentos, a determinar melhor as suas teorias e a fazer maiores concessões à demonstração. Então, os benefícios do qual falávamos, né? Justamente em oposição àquela fé dogmática impositiva, que não se amparava na observação, na
na análise dos fenômenos e tudo mais, o positivismo veio incentivar os pensadores do tempo, inclusive de Kardec, a investir mais na construção de argumentos mais sólidos, pautados na observação de fenômenos, para então chegar-se à dedução, amparada, portanto, na razão. Então ele teve uma finalidade importante. Os seus fundadores, fatigados das abstrações metafísicas e das discussões de escola, quiseram firmar a ciência em terreno sólido. Então, aquelas elucubrações da fé dogmática, é assim, e não se tinha um fundamento sólido para apoiar essas elucubrações metafísicas. Então, falou, não, vamos voltar aqui ao que é positivo, o que a gente pode medir, o que a gente pode analisar, e é isso, vamos buscar um terreno sólido. E isso teve um certo sentido, foi positivo, né? Mas, mais uma vez, foi também limitante, porque essa análise metafísica, ou essa análise daquilo que transcende os nossos sentidos materiais, ela pode ser feita de maneira racional. É só ajustar os métodos. É que o positivismo, Augusto Comte, queria aplicar os mesmos métodos das ciências materiais à análise do ser humano, à análise das sociedades e à análise do universo de modo geral. Mas eu não posso aplicar os mesmos métodos da ciência que estuda a matéria, cega em si mesmo, àquilo que diz respeito aos seres que têm vontade própria, que têm inteligência. Então era preciso, sim, buscar a observação, buscar a dedução lógica, mas ajustando o método. E é justamente o que Kardec fez. Né? Ele, utilizando-se da mediunidade, do controle universal dos espíritos, ele analisa os fenômenos, entende que há inteligências por trás, mas consegue deduzir daí consequências lógicas, racionais, a partir daqueles fenômenos. Então ele não foi ao mesmo extremo que Augusto Comte se propôs a ir, né? Mas, ainda assim, buscou dar a essa análise do universo, das causas primárias, de onde viemos, para onde vamos, das finalidades da vida, um sentido científico, mas a ciência espírita, como bem Kardec vai descrever no capítulo 4 do livro A Gênese. Então ele dá um aspecto científico, uma ciência adequada à análise dos fenômenos espirituais, que é diferente da ciência aplicada aos fenômenos naturais, né, aos fenômenos da matéria, melhor dizendo. Que é o que Denis vai dizer no próximo parágrafo. Ó. Querendo restringir o domínio do pensamento, aniquilaram as mais belas faculdades da alma. No próximo parágrafo, o positivismo está na impossibilidade de fornecer à consciência uma base moral. Neste mundo, o homem não tem só direitos a exercer, tem também deveres a cumprir. É a condição iniludível de qualquer ordem social. Mas, para preencher os deveres, cumpre conhecê-los, e como possuir esses conhecimentos sem indagar-se do alvo da vida, das origens e dos fins do ser. Então, ao reduzir também tudo àquilo que pode ser observado, tocado, no sentido definido em leis rígidas, o positivismo restringia também o ser humano, limitando-o ao fatalismo, retirando dele o arbítrio, a possibilidade de escolha, tentando fazer dele uma máquina, uma lei com absoluta previsibilidade, retirava do ser humano as mais belas florações do seu ser. Né? A sua consciência, aquilo que transcende em si mesmo. Nesse sentido, o positivismo se aproximava do materialismo, reduzindo o ser humano, ou tentando reduzir o ser humano e as sociedades humanas a uma máquina, que seria o resultado aí de leis cabais e que seria o resultado do fatalismo. Né? Então, nesse sentido, o positivismo se aproximava do materialismo. Queria definir o ser humano dentro de uma lei absoluta e definir como ele poderia progredir a partir dessa lei absoluta. Mas o ser humano é um ser livre, ele tem liberdade, ele pode escolher. Então, nesse sentido, o positivismo não podia dar à moral, ao ser humano, uma base moral sólida, porque faltava a ele justamente essa análise da liberdade atrelada à responsabilidade, que só existe para além de uma previsibilidade absoluta. Né? Então, realmente, às vezes é complexo um pouco de entender, e vale aqui frisar, nós estamos tratando de maneira assim, panorâmica,
né, o positivismo. É uma filosofia que a gente poderia aprofundar muito mais, mas não é a finalidade aqui. Nós estamos tratando uma visão geral, associando aí ao materialismo e ao espiritismo, para a gente poder entender aquele contexto, né, do materialismo e do positivismo do século XIX e as influências que isso teve no espiritismo. Tanto no sentido do espiritismo surgir como justamente proposta de combate ao materialismo e também surgir como proposta de incorporar algumas ideias do positivismo, a experimentação, a argumentação lógica e racional, mas também sem os excessos, sem tentar reduzir a experimentação, a análise do ser humano, da transcendência da vida, das finalidades da vida, a puramente o sensório, aquilo que pode ser medido pelos instrumentos da ciência material. Então, só para a gente entender essa inter-relação, né? O positivismo, inclusive, Augusto Comte vai definir a humanidade como sendo marcada por 3 estados. Ele vai dizer que a humanidade teria um estado, primeiro, né, teológico, depois ela passaria por um estado metafísico e ela chegaria então ao ideal, àquele estágio do progresso, né, da finalidade, que seria o estado positivo, o estágio positivo. Então, no metafísico, ou melhor, no teológico, que seria o primeiro, a criatura humana busca explicar tudo por meio de entes, de seres superiores, que ela não desconhece, que ela desconhece, que ela não sabe como é. Então, seria mais ou menos aquele estágio da superstição, do maravilhoso, do sobrenatural, né, em que estão ali já presentes aquelas perguntas de onde viemos, para onde vamos, a busca aí pelo absoluto, mas que ela não sabe muito bem descrever. Depois passaria-se para o estado ou estágio da metafísica, em que ela já começa a trabalhar com algumas ideias abstratas para tentar explicar o universo e a vida, mas ainda sem conseguir muito bem descrever e explicar isso de maneira lógica, racional. Então seria uma busca aí por racionalizar esse entendimento do universo e da vida, mas ainda com essas ideias abstratas. Então chegaria-se ao último estado, que seria o estado do positivo, né? Do conhecimento concreto, em que não mais se buscam os porquês, mas os comos, em que, entendendo as leis naturais, a criatura humana passa a utilizar-se dessas leis para o progresso. Então, entendendo a ordem, ela entende o progresso. Como falei, ordem e progresso são palavras muito presentes no positivismo. Então seria o caráter do positivo, né? Do conhecimento positivo, daquilo que foi consolidado, daquilo que foi trazido para o concreto. Mas com a limitação, porque sempre haverá o metafísico, sempre haverá o que transcende aquilo que nós podemos medir e estabelecer. Nós não podemos reduzir a nossa apreensão do universo e do indivíduo e da vida simplesmente ao que é positivo, ao que eu posso medir. Por quê? A vida transcende a isso. Mas, num certo sentido, esses 3 estados, eles trazem uma visão interessante do progredir da humanidade. É mais ou menos aquilo que Kardec vai trabalhar, por exemplo, no capítulo 2 do livro dos Médiuns, capítulo 2, quando ele tem lá a análise sobre o maravilhoso e o sobrenatural, né? Em que ele vai fazendo essa análise do progredir da humanidade, em que no início tudo era maravilhoso, tudo era sobrenatural, porque o ser humano ainda não conseguia entender essas leis. Faltava-lhe meios de análise, de observação. Então a metafísica, o segundo estado, seria já aqueles primeiros esforços por racionalizar isso, por compreender, por transformar o maravilhoso e o sobrenatural em algo natural, em algo que eu possa compreender. E aí chegaríamos ao terceiro estado, que Comte vai definir como positivo, mas que seria aquele estado da consciência, né? Em que o ser humano compreende que o maravilhoso, o sobrenatural, nada mais eram do que expressões da sua ignorância ainda. Mas quando ele passa a conhecer o que era maravilhoso e sobrenatural, é trazido para o universo das leis naturais. Tanto o que diz respeito às ciências naturais, como também o que diz respeito às leis espirituais. Tanto o que diz respeito às leis da matéria, como também o que diz respeito às leis espirituais que nos regem. Então é mais ou menos isso que Kardec vai trabalhar no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, também no capítulo 13 lá do livro A Gênese, quando fala dos milagres, quando ele diz que o maravilhoso foi expulso do domínio material pela ciência. Ele então se encastelou, se refugiou no domínio espiritual.
E o Espiritismo, com esse caráter de positivismo, de análise, de observação, veio expulsá-lo desse seu último refúgio, tirando mesmo do espiritual, do transcendente, esse caráter de maravilhoso, de superstição e tudo mais, que foi o que o positivismo, o Comte, não conseguiu entrever, porque ele se restringiu apenas ao aspecto mais material. O Espiritismo foi além. Né? Nesse sentido, ele deu um passo além e conseguiu dar esse caráter científico mesmo ao transcendente, ao espiritual, mostrando que também era possível dar um caráter de racionalidade, de entendimento, de estabelecimento de leis para esse aspecto espiritual, sem transformar o ser humano numa máquina ou em leis cegas, né? Sem tentar definir o ser humano por meio de leis cegas. Acrescentando as variáveis do arbítrio, da liberdade, é possível refletir sobre essas finalidades transcendentes da vida, sobre a metafísica, o que está para além da física material. É possível refletir sobre isso, mantendo-se um caráter científico racional, um caráter, digamos assim, positivista. Então, esses 3 estados que Comte descreve, né, nada mais são também do que uma descrição desse progredir da humanidade, deixando o maravilhoso, o sobrenatural, em busca da consciência das leis naturais, físicas e espirituais que regem todo o universo, como Kardec descreve aí no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, no capítulo 13 do livro A Gênese, sobretudo ali no início do capítulo 13. Então, esses estados também fazem parte, né, do progredir da humanidade. Aí mais adiante, Leon Denis segue dizendo, né, com louvável intuito, certos pensadores materialistas e positivistas quiseram instituir o que chamaram a moral independente, isto é, a moral desprendida de qualquer concepção religiosa. Acreditaram achar assim um terreno neutro em que todos os bons espíritos poderiam reunir-se. Não refletiram que, negando a liberdade, tornavam impotente e vã toda a moral. De fato, Augusto Comte, sobretudo no final da sua vida, se dedicou a criar a religião positiva. A religião positivista, pautada aí na razão e numa moral independente, né? Numa moral positiva. Inclusive, o lema dessa sua religião, da religião positivista, seria o amor por princípio, a ordem por meio e o progresso por fim. O seu regime seria viver às claras e viver para os outros, ou viver para outra. Então, em certo sentido, é uma concepção interessante de religiosidade, né? Ele foi o cunhador, por exemplo, do termo altruísmo, que seria essa religiosidade ou essa moral independente. Mas, no fundo, existiria essa inconsistência que aqui Leon Denis destaca, que tentando apresentar o ser humano como resultado de leis cegas, portanto, privando o indivíduo da sua liberdade, da sua autonomia de ação, eu desconecto ele da responsabilidade também. Né? E diante da responsabilidade e da liberdade, a moral inexiste. Né? Então, essa moral independente, sem uma base, que é a base desse conhecimento mais abrangente do indivíduo, entendido como um ser com liberdade de ação, liberdade associada à responsabilidade, portanto, que gera consequências, a moral não deixa de ter a sua razão de ser, porque a moral é justamente essa questão, ela está baseada justamente na possibilidade do escolher. Quando os espíritos definem o moral no Livro dos Espíritos, na questão 629, eles vão dizer assim, moral é a regra do bem proceder, né? Do discernir, do escolher entre o bem e o mal. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Funda-se a moral na observância da lei divina. Então, o indivíduo moralizado não é aquele que é o resultado do acaso, né? Não é aquele que é absolutamente previsível. Não é o resultado, não é um robô. A moral, o indivíduo moralizado é aquele que, podendo escolher, escolhe o bem. Escolhe o bem. Então, é mais ou menos assim, o positivismo retirava a liberdade do ser humano, porque tentava descrevê-lo como o resultado de leis absolutamente previsíveis, então não existia liberdade, não existia possibilidade de escolher, mas buscava, assim, estabelecer uma moral que está justamente baseada na possibilidade de escolher sem um indivíduo que pudesse escolher. Então ela tira de um lado para tentar acrescentar de outro, mas
ela encontra essa inconsistência interna. É o que Denis está dizendo, né? Negando a liberdade, torna impotente e vã toda a moral. A moral ela precisava de uma base sólida, né, que os espíritos vão dar. A lei divina é a base sólida da moral. E o indivíduo livre que pode escolher entre seguir essa lei ou não. Entre harmonizar-se a essa lei ou não. Quando harmoniza-se a essa lei, ele busca o bem. Ele busca moralizar-se. Ele atende à moral. Quando não, ele foge a isso. Então, sem essa base sólida, sem essa liberdade de escolher e de ação, por mais que se intente criar essa definição de uma moral independente, que seja uma moral, uma construção nossa aqui para a nossa sociedade, que não encontre bases concretas no ser ou no universo, ela deixa de ter força para, digamos assim, governar e transformar os indivíduos. Então ele criou sim, ele tentou, sobretudo ao final da vida, criar essa ideia de uma religião independente, inclusive com esse lema, né? Inclusive influenciando aí o próprio Brasil. Esse lema foi o lema que influenciou o disco que está na bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, deriva desse lema. O amor por princípio, a ordem por meio, o progresso por fim, viver às claras, viver para outrem. Esses eram os fundamentos dessa religião altruísta, que eram sim muito interessantes, que são sim muito interessantes, né? O amor por princípio, a ordem por meio, ou seja, a harmonização com as leis divinas, e o progresso por fim. Fantástico, né? Em si mesmo é um lema fantástico. Viver às claras, viver para outrem, ou seja, buscar tudo que eu faço ser algo que pode ser visto por todos, que mais ou menos aí recuperando um pouco aquela ideia de Kant, né? Se o que eu faço pode ser trazido a público sem consequência, então realmente é algo moral. E viver para outro, o que eu faço também leva em consideração o outro, então tá ótimo, é algo moral. Que é a definição dos espíritos. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, então ele age moralmente. Então muito boa, excelente a definição dele, né? Mas falta uma base para que essa moral realmente pudesse alcançar a todos os indivíduos. E essa base está justamente nas leis que estão gravadas no indivíduo. Sem essa conexão dessa moralidade com leis concretas que existem no indivíduo e que regem o universo, essa moral se torna impotente. Sem olhar para o indivíduo, para as sociedades, com essa possibilidade do escolher da liberdade que o materialismo muitas vezes tira, resumindo o ser humano ao que é positivo, ao que pode ser medido, essa moral não tem bases sólidas. Mas a ideia que ela traz era muito interessante, muito interessante. A moral não pode ser tomada por base, por ponto de partida. Ela é consequência de princípios, o coroamento de uma concepção filosófica. Ou seja, eu não posso partir da moral. A moral é a consequência de uma lei, de um entendimento da vida. Ela não pode ser o ponto de partida, porque senão ela é frágil. Ela não consegue ter a força suficiente para disciplinar, para transformar, para moralizar os seres. Eis porque a moral independente ficou sendo uma teoria estéril, uma ilusão generosa sem influência sobre os costumes. Com o estudo atento e minucioso da matéria, as escolas positivistas contribuíram para enriquecer certos ramos do conhecimento humano, dos conhecimentos humanos, mas perderam de vista o conjunto das coisas e das leis superiores do universo. Então contribuíram muito, mas perderam a visão de conjunto. Em se limitando a matéria, ao positivo, ao que pode ser tocado, ou medido, analisado pelas leis materiais, perderam a visão de conjunto do ser humano, do universo, da liberdade de ação, das leis divinas, que transcendem também simplesmente o que pode ser analisado pelo sensorial. Encerrando-se no seu domínio exclusivo, imitaram o mineiro que se aprofunda mais e mais nas entranhas da terra, que aí descobre tesouros ocultos, mas que, ao mesmo tempo, perde de vista o grande espetáculo da natureza, que se mostra imponente sob os raios do sol. Mais adiante, já encaminhando-se para a conclusão, ele diz: o positivismo, na metade do próximo parágrafo, que se inicia assim, essas escolas nem mesmo têm sido fiéis e tal. No meio do parágrafo ele diz assim: o positivismo, portanto, não pode ser considerado como a última fase da ciência, porque a ciência é essencialmente progressiva e sabe completar-se avançando. O positivismo não é senão uma das formas temporárias da evolução filosófica, pois os séculos não sucederam aos séculos, não se acumularam as obras dos sábios e dos filósofos
para tudo ficar limitado à teoria do incognoscível, é uma palavra difícil de dizer aqui, ou seja, daquilo que não pode ser conhecido. Né? E o próprio desenvolvimento filosófico pós-Leon Denis, pós a obra de Denis, o momento em que ele escreve aqui, mostrou isso. Realmente o positivismo ali alcançou o seu auge, mas logo depois ele foi perdendo força com as novas concepções filosóficas que foram surgindo, com os novos entendimentos que foram surgindo, o positivismo foi perdendo sua força. Então, trouxe a sua contribuição, mas justamente pelas limitações que tinham, foi perdendo a sua força, né? E novas compreensões filosóficas foram surgindo. O pensamento humano avança, desenvolve-se, dia a dia penetra mais além. O que hoje é desconhecido não será amanhã. A carreira do espírito humano não está terminada. Fixar-lhe um limite é desconhecer a lei do progresso e falsear a verdade. Porque era um pouco o que o positivismo fazia também, né? Só pode ser conhecido aquilo que pode ser medido, deduzido na forma de leis rígidas e que permitam a previsibilidade quanto ao futuro. Tudo mais é incognoscível, ou seja, não pode ser conhecido, não pode ser alcançado. Então ele estabelecia um limite, o limite da análise positiva. Mas Denis está dizendo, está prevendo, e foi o que de fato aconteceu, e por isso o positivismo entrou em declínio, que o pensamento humano se expande, se desenvolve, a análise filosófica também. E o que hoje parecia ser impossível de ser conhecido com o desenvolvimento do pensamento humano, a gente vai buscando novos meios, novas possibilidades de análise que vão nos permitindo alcançar novos horizontes e novos patamares. No último parágrafo, portanto, ao meio, ele diz assim: quando perscrutamos o fundo das coisas, reconhecemos que matéria e espírito não passam de meios variáveis e relativos para a expressão do que existe unicamente de positivo no universo, isto é, a força e a vida, que, achando-se em estado latente no mineral, se vão desenvolvendo progressivamente do vegetal ao ente humano e mesmo acima deste nos degraus inumeráveis da escala superior. Ou seja, essa vida, essa força, esse móvel que nos impulsiona além simplesmente do que os nossos sentidos possam perceber, para essa vida transcendente que nos aguarda, que nos espera a todos na imensa espiral da evolução. Então, basicamente, aqui a gente encerra essa nossa análise sobre o materialismo, sobre o positivismo, entendendo o contexto melhor ali de surgimento do espiritismo, como ele vem com proposta justamente de combater o materialismo e as suas consequências profundamente danosas ao indivíduo e às sociedades, como ele se inspira em alguns aspectos do positivismo, nesse aspecto da experimentação, da lógica, da razão, da argumentação, para apresentar uma nova proposta de fé em oposição à fé dogmática, à fé do crer por crer. O Espiritismo apresenta a fé do crer a partir do compreender, da razão, mas também não se limitando aos horizontes limitados do positivismo, indo além na busca das questões magnas da vida, da transcendência do ser, que é livre para agir, para escolher, então compreendendo essa moral que tem bases mais sólidas do que puramente essa moral independente que o positivismo apresentava ou propunha, né? Então, no próximo capítulo, aí a gente vai trabalhar ainda a questão do contexto de nascimento do espiritismo, a grande crise moral que é consequência desse florescimento, desse desenvolvimento mais abrupto do materialismo naquele contexto. Isso culminou numa grande crise moral do século XIX, que foi ali aquele contexto de nascimento do espiritismo. Então, no próximo episódio, a gente vai adentrar nessa crise moral no capítulo 8. Ficamos aqui nesse episódio, agradecendo a todos pela participação, pela colaboração e rogando a Jesus que siga nos inspirando. Um grande abraço e até o próximo.